gente começa agora, então, em filosofia, a analisar o segundo dos grandes filósofos da Grécia Antiga. O primeiro deles foi Sócrates, que a gente viu muito bem que não deixou nenhum registro histórico dos seus ensinamentos, por isso que a gente vai analisar muitas ideias de Sócrates através dos escritos de Platão, que foi seu discípulo, né? E assim deixou muito do seu legado para nós hoje, né? Contemporaneidade, conseguir estudar um pouco quem foi Sócrates, o que ele pensava, o método socrático e também estudar um pouco como é que foi o desfecho da vida de Sócrates. Beleza. Fechada essa participação, então, filosófica de Sócrates, nós começamos na aula de hoje a estudar, então, Platão. Platão e as ideias filosóficas platônicas, né? Então, a gente começa, né, com o título da aula de hoje, né? Platão e a doutrina das ideias, tá bom? Vocês vão ver que algumas coisas na filosofia antiga são bem parecidas, né? Entre os filósofos gregos, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas tem muita coisa que os diferencia também nesse modelo, tá bom? Primeiramente, vamos falar sobre esse conceito de mestres e discípulos, né? A gente fala que Sócrates, ele foi mestre de Platão. Platão, por sua aventura, foi discípulo de Sócrates, né? Os mestres, né, são, como está em negrita aí no texto de vocês, né? Os mestres são, portanto, mediadores do saber, né? Então, Sócrates tinha um saber filosófico e intermediava esse saber para Platão. Então, ou seja, intermediários, os mestres são intermediários entre o discípulo e o conhecimento, assim como seus professores. Eu e os demais colegas meus de cadeira catedrática da docência, né? Nós somos mestres. É por isso que vocês veem até no Chaves, né, que chama o professor linguista lá, né, o professor Girafales, de mestre, né, porque é um costume bastante você chamar os professores de mestre. Hoje em dia você chama muito mestre quem tem mestrado. Mestrado é uma pós-graduação que você faz após a graduação em si, né? Então, todos os filósofos antigos, eles tiveram grandes mestres, né? Quase todos, na verdade, não a totalidade, mas muitos deles tiveram mestres. E Sócrates foi mestre de Platão. Então, o que a gente vai estudar agora sobre Platão, a gente vai analisar Platão e vai analisar um pouco o que ele sabia sobre Sócrates nessa relação, né? Então, Platão foi discípulo de Sócrates e registrou a presença marcante de seu mestre na maioria dos diálogos que escreveu. Só que a gente não estudaria hoje Platão se ele tivesse apenas reproduzido, né, restringido apenas a repetir as ideias de Sócrates. Hoje nós estudamos Platão porque ele vai desenvolver uma filosofia própria, né? Vai abordar áreas capitais de seu tempo, como a política, a ética, a teoria do conhecimento. Inclusive, ética é uma parte da filosofia que vocês vão estudar bastante no terceiro ano do ensino médio, né? Que é o ponto central, na verdade, da filosofia do terceiro ano. Então, ética é um dos conceitos de política que Platão mais trabalhou, que Sócrates não abordava bastante. Apesar de Sócrates discutir muito a política ateniense no momento que estava trabalhando, filosofando, né, vivendo, né, apesar de ele trabalhar bastante esses conceitos filosóficos, é Platão que vai abordar filosoficamente mais esses assuntos, né? Sobre Platão, já se disse que toda a filosofia ocidental que o sucedeu passou de notas de rodapé ao seu pensamento. E a gente está falando da filosofia medieval, filosofia contemporânea, quando a gente está falando já de Nietzsche, Heidegger e outros filósofos Kant, que vocês vão ver no segundo e terceiro ano do ensino médio de vocês, muitos afirmam que tudo aquilo que os filósofos modernos e contemporâneos falavam ou falam, na verdade é só uma reprodução, só um desdobramento dos conhecimentos de Platão, né? Exageros à parte, trata-se do reconhecimento da grandeza desse pensador grego. Então, Platão foi um dos grandes filósofos. Platão, ele não vai ser uma figura apenas reprodutor das ideias de Sócrates, né? Aqui nessa figura, nessa imagem, nós temos aí as esculturas e Sócrates, a representação iconográfica, dos três grandes pensadores da filosofia grega antiga. Platão, mas em ordem cronológica, é Sócrates, Platão e Aristóteles, né? Começando toda essa filosofia com Sócrates, que foi aquele marco filosófico que a gente viu. Tanto que toda a filosofia que veio antes de Sócrates, a gente chama de pré-socrático, né? E toda a filosofia após Sócrates, nós chamamos de filosofia pós-socrática, quando a gente está falando da filosofia antiga, né? Que a gente vai ter uma ruptura na filosofia medieval, que é o que vocês estudam e vão, aliás, devem estudar no segundo ano do ensino médio de vocês, ou seja, 2021, tá bom? Então vamos continuar falando um pouquinho mais sobre Platão. A descoberta do suprassensível. As próximas aulas, começando hoje, a gente vai ver alguns temas específicos do pensamento de Platão. Ele vai abordar muita coisa, então não tem como eu apresentar para vocês, ainda mais tendo somente uma aula de filosofia na semana,
não tem como eu apresentar a totalidade do pensamento platônico para vocês até o término desse primeiro ano do ensino médio. Então, a gente vai destacar os principais pontos desse pensamento de Platão, começando pelo estudo do suprassensível, né? Então, ao compararmos, de forma geral, a filosofia de Platão com o que a gente já estudou até agora de filosofia da Grécia Antiga, acabamos por destacar sua descoberta do suprassensível, esse conceito de Platão, né? Se os primeiros filósofos eram investigadores da physis, né? Ou seja, da natureza e do domínio do sensível, se Sócrates e a sofística, né, nesse sentido, vão trazer um pensamento mais racional a reflexão filosófica para as questões éticas e políticas, né, e humanísticas, Platão vai se destacar por ter proposto a investigação de uma realidade para além do domínio sensível. O que isso quer dizer, turma? Então, Platão ele vai parar para analisar filosoficamente tudo aquilo que existiu fora do domínio da sensibilidade, do sensível. Na verdade, na filosofia não existe só aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente toca, né? Para a filosofia platônica, a gente tem que estudar as coisas que vão além da capacidade humana de sentir. Então, a gente chama isso de suprassensível, né? Que está acima das nossas capacidades sensitivas, né? Nesse aspecto filosófico, né? Então, essa vai ser uma ruptura, né? Um ponto marco, né? De mudança radical e até revolucionária na filosofia, do modo de se produzir filosofia na Grécia Antiga, e que vai motivar alguns estudiosos a chamar essa descoberta de segunda navegação, pois vai se tratar de uma alusão feita pelo próprio Platão à imagem dos navegantes, né? Que é a ideia de que todos nós estamos num barco, né? E esse barco representa a procura por um saber, por um conhecimento, né? E quando a força dos ventos já não é suficiente para mover o navio, é preciso recorrer então à força dos braços de seus remadores. Então, a ideia de que você está navegando e a primeira navegação é aquela que é movida pelos ventos, né? Então, o vento vai levando o barquinho em busca desse conhecimento. Então, essas ideias novas de Platão é consideradas uma segunda navegação, que é a partir do momento que ele fala que se falta o vento, a gente pode buscar uma outra capacidade para continuar navegando. E aí é que ele dá o exemplo de utilizar os braços dos remadores. Então, ele, na busca desse conhecimento, não existe somente um mundo inteligível, sensitivo, né? Existe um mundo também suprassensível, né? Então, a gente analisar as coisas como elas existem do ponto de vista filosófico sobre uma outra ótica, né? Sobre um outro ponto de vista, vamos dizer assim, né? Então, nós temos essa diferenciação um pouco, né? E essa passagem de Sócrates e Platão. Nascido em Atenas, né? Em uma família aristocrática, o que isso quer dizer? Então, Platão era rico, era filho de família rica, né? Platão estava destinado a participar da política local, como todas as pessoas ricas, todas as famílias ricas atenienses daquele período, né? Ele precisava, então, portanto, encontrar um mestre que lhe ensinasse retórica, né? Primeiramente, retórica. Segundo, a arte da argumentação, que faz parte da retórica, né? E o iniciasse nos assuntos políticos da cidade, né? Lembrando que na Grécia Antiga, né? A aristocracia, né? E revisando um pouquinho a aula de história para vocês e adiantando, porque a gente está vendo a Grécia agora em história, né? A aristocracia ateniense cuidava muito dos aspectos políticos e filosóficos da cidade. Então, ricos em Atenas, né, ficavam muito fechados no âmbito do conhecimento, né? Esparta, que era aquela cidade-estado conhecida pelo militarismo, né, pela força dos seus soldados, pelos seus guerreiros, né? Então, Platão, como filho de uma dessa família aristocrática, ele precisava também dominar essas artes de retórica, argumentação, entender sobre política. E quem é que ele vai atrás, né, para buscar essas coisas? Ele vai atrás de Sócrates, que naquele mesmo momento, naquele mesmo período, estava assim ensinando as pessoas, né, estava fazendo aquelas argumentações, aquelas retóricas em praças públicas, né, questionando muito a juventude ateniense, discutindo muito a política ateniense também dentro daquele sentido, né? Platão, então, ele vai procurar e se torna, então, discípulo de Sócrates, né? E aí Sócrates, lembrando, Sócrates não escrevia nada, tudo de Sócrates era de forma oral. O responsável por escrever todos os ensinamentos, então, de Sócrates, aquilo que ele pensava filosoficamente e tudo mais, será a figura de Platão. E aí a gente conhece a filosofia de Sócrates através da figura de Platão, né? Então, o interesse inicial de Platão pela formação política logo se transformou em um genuíno entusiasmo pelos ensinamentos filosóficos, né? Levando, então, Platão a destacar em seus escritos que Sócrates era muito diferente dos sofistas.
E aí vamos lembrar o seguinte, nós tínhamos duas figuras importantes, Sócrates e os sofistas. Sofistas eram aqueles detentores do saber, né? Só relembrando, aqueles detentores do saber que, para se aproveitar disso, cobravam para ensinar as pessoas. Era uma espécie de professores, educadores e tudo mais na Grécia Antiga, né? Só que Sócrates vai mostrar que os sofistas não eram tão inteligentes assim. A partir do momento que ele questionava bastante essas figuras sofistas, né, vai se descobrir que os sofistas não dominavam a razão, não dominavam o conhecimento, então eram meros reprodutores de saberes, não produziam novos saberes. E aí Sócrates vai desmascarar então essas figuras sofistas. Por isso que é errado você comparar Sócrates com sofistas, porque na verdade eles debatiam bastante dentro daquele contexto da Grécia Antiga. E Platão então chega e comunga dessas ideias então de Sócrates e vai para além do lado político, que era aquele objetivo inicial de Platão ao se juntar com Sócrates, né? Tanto que vai aprender tanto com Sócrates que Platão vai fundar sua própria academia, né? A Academia de Platão, né? Quando ele tinha por volta de 40 anos de idade, então ele funda então essa escola de ensino de filosofia chamado Academia. Aí a academia dá primeiro ano, não é onde você levanta lá os halteres lá para ficar musculoso, fortão e tudo mais, ficar tipo o Ebert, né? Não, academia no sentido acadêmico, né, universitário, é um local de produção de saber, de conhecimento, tá bom? É por isso que a gente chama as universidades no Brasil e no mundo afora de academia. A gente fala o mundo acadêmico, é o mundo de produção de saber, que são as universidades. E aí, a figura de Platão vai fundar uma dessas academias aos arredores de Atenas, tá bom? E por que vai ter esse nome? Porque a academia vai levar esse nome porque vai, de acordo com a mitologia da Grécia Antiga, né? Esse parque onde vai ser construído, onde vai ser formada a Academia de Platão, pertencia ao herói Academos, né? Dentro da mitologia grega. E aí, para entender todos os deuses gregos, tá bom? Nem quase todo historiador, só aquele que é especialista na história da Grécia Antiga, que consegue dominar de fato, né, o conhecimento, todo o domínio do pensamento grego antigo, é que consegue explicar tintim por tintim da mitologia grega, tá bom? Eu, como sou especialista em história do Brasil, sempre preciso de uma ajudinha. E aí tem um livro muito importante sobre a mitologia grega, que é chamado Teogonia. Teogonia é um livro da Grécia Antiga que reúne todas essas lendas e mitos sobre o mundo da mitologia grega, tá bom? Quem quiser se aprofundar dessa área, desse conhecimento, é na Teogonia que vai falar da criação do mundo segundo a mitologia grega, até os últimos deuses da mitologia grega, Zeus e tudo mais, a galerinha toda, tá bom? Bom, o ensino nessa academia de Platão é dividido em duas partes, o esotérico, tá bom? E o esotérico. Tá? O esotérico com X e o esotérico com S, tá bom? O que isso quer dizer? O pensamento esotérico com X era direcionado ao público externo. Por isso que vem esotérico com X de externo, né? Ou seja, o público que era fora de Atenas, que não residia em Atenas, mas chegavam em Atenas procurando aprender um pouco mais sobre filosofia, né? E o pensamento esotérico com S era dedicado aos iniciados. Então, a população ateniense que queria continuar estudando, principalmente eram membros de aristocracia, famílias ricas, né? Então tinha que aprofundar o seu pensamento filosófico. Então, essas pessoas eram o ensino esotérico com S, né? Platão, então, ele vai ter a oportunidade de desenvolver, aprimorar e difundir as suas principais ideias. Atenção para o seguinte, que neste momento Platão não está mais reproduzindo as ideias, não está junto com Sócrates, não. Platão já está dominando e, vamos dizer assim, propagando suas próprias ideias nessa academia. Não está mais reproduzindo as ideias de Sócrates, propriamente dito. Mas é claro que boa parte do pensamento platônico vem de Sócrates. Então, tudo aquilo que a gente às vezes entende de Platão, ele aprendeu com Sócrates e está ressignificando, ensinando de uma forma diferente, ou desenvolvimento mais desse pensamento filosófico, né? Então, sempre com essa academia, né, Platão teve a oportunidade assim, de se desenvolver, resultando de sua busca incessante pela verdade e pelo conhecimento da verdadeira realidade. Tá? Bom, o aluno que mais se destacou na academia de Platão vai ser uma figura que a gente vai conhecer bastante nas próximas aulas, tanto em história quanto em filosofia, que é Aristóteles, que permaneceu na academia de Platão por cerca de 20 anos. Né? Sabe aquela relação de mestre e discípulo? Sócrates foi mestre de Platão, que foi discípulo de Sócrates. E Platão foi mestre de Aristóteles, que foi discípulo de Platão. Então a gente vai ter uma relação de mestre e discípulo entre Sócrates, Platão e Aristóteles.
Então, o aluno mais brilhante ali da Grécia Antiga vai ser Aristóteles, que vai permanecer na Academia de Platão por cerca de 20 anos. Na Idade Moderna, lá quando a gente estudou o Renascimento, e a gente vai rever um pouco o Renascimento, na verdade, ainda neste primeiro ano do ensino médio, mas não sei se vocês se recordam lá no 7º ano, quando viram um pouco de Renascimento, Rafael Sanzio pintou essa obra de arte que está aí na tela de vocês, que se chama Academia de Platão, o nome dessa obra de arte. Academia de Platão, Rafael, qual é a ideia de Rafael? Como os modernistas, os renascentistas, queriam renascer a cultura da Grécia Antiga, né? Trazer de volta todo aquele espírito de conhecimento, produção de artes que era produzido na Grécia Antiga, ele vai pintar uma obra que faz alusão aos filósofos da Grécia Antiga. Então, aqui parece que tem muitas pessoas desconhecidas, mas nessa obra de Rafael Sanzio, ele faz destaque para vários filósofos do mundo antigo. Principalmente dois que estão no centro dessa tela, no centro dessa imagem, né? Uma figura que está com esse pano vermelho e outro com esse pano azul, que é justamente Platão e Aristóteles, tá bom? Ao centro dessa obra de arte, que se chama Academia de Platão, ao centro nós temos Platão e Aristóteles, né? Então, mestre e discípulo, né? Debatendo, né? Tanto que aqui Aristóteles, no livro, na mão dele, está segurando o livro sobre ética, né? E Platão está segurando o livro sobre Timeu, que eu ainda não fui atrás saber o que se reproduzia nessa obra literária aqui, reproduzida por Rafael Sanzio, tá bom? Vocês não conseguem ver muito bem, mas quem tiver no celular pode fazer zoom, assim, ó. Tem este homenzinho aqui, ó, com a túnica verde. Este aqui é Sócrates, reproduzido aqui por Rafael Sanzio, tá bom? E todas essas outras pessoas são filósofos da Grécia Antiga, tá bom? Depois vocês procuram no Google Imagens, assim, ó, obra, a Escola de Atenas, Academia de Platão, Rafael Sanzio, né? Explicação da obra. E aí tem uns sites que trazem a setinha e botam o nome de cada uma dessas pessoas, né? Mas é bom vocês saberem que ao centro nós temos Platão e Aristóteles nessa importante obra do Renascimento, tá bom? Falando um pouquinho mais então da Academia de Platão. Os diálogos escritos por Platão correspondem a apenas uma parte do que efetivamente era ensinado na academia. E é o que acontece geralmente até no contexto histórico, né? Tudo aquilo que a gente deixa registrado de forma escrita não chega a ser totalidade de todo o conhecimento ou toda a informação que a gente quer passar. Assim também era com a filosofia de Platão, né? Platão dizia que as pessoas não familiarizadas com a filosofia ficariam escandalizadas se tivessem acesso ao pensamento esotérico, né? Que era o pensamento próprio dos filósofos de Atenas, filósofos atenienses, né? Então, Platão vai indicar que o essencial de sua doutrina foi repassada de forma oral para os seus discípulos, e não de forma escrita. Então, parte do conhecimento em si sobre a figura de Platão vai ser talvez perdida com o passar dos anos, porque era transmitida de forma oral apenas. Ninguém nunca parou para escrever uma obra completa sobre todos os pensamentos de Platão. Se tivesse feito isso, talvez hoje saberíamos muito mais sobre os pensamentos e o conhecimento que Platão defendia em sua época, né? É importante, né? Essa informação é importante porque parte da interpretação que se desenvolve acerca de Platão atualmente, no século XX, no século XXI, procurou enfatizar esses ensinamentos orais acessíveis por textos escritos por seus discípulos, né? Entre eles Aristóteles, né? Aristóteles escreveu muita coisa sobre Platão, só que também deixou muita coisa em aberto, porque Aristóteles teve que fugir de Atenas para não acabar sendo morto que nem Sócrates, né? A tese é de que a verdadeira doutrina platônica, ou seja, as principais ideias de Platão, só pode ser adequadamente compreendida à luz dos pensamentos e dos ensinamentos não escritos. Então, a maior parte do pensamento que Platão defendia vai se perder porque estava registrado de forma oral com o passar do tempo, tá bom? Então, até o começo, então, da Idade Moderna, poucos diálogos de Platão eram conhecidos, né? A saber, eram 3 livros importantes, né? Não livros em si, mas pensamentos platônicos, né? Fedro e Timeu, né? Essas 3 obras, né? Timeu, que é aquela que está reproduzida lá no quadro, na Academia de Platão, lá de Rafael Santos, que a gente tem que buscar saber o que esse livro falava. Então, essas 3 obras, esses 3 diálogos que eram conhecidos até a Idade Moderna, né? Isso se deu porque o acesso aos textos da Antiguidade Clássica foi precário durante a Idade Média, porque a Idade Média meio que abandonou o conhecimento da Grécia Antiga, né?
Lembra que os renascentistas até vão falar que a Idade Média foi um período das trevas, porque abandonou o conhecimento grego, o conhecimento romano, para produzir um conhecimento próprio, que foi o conhecimento religioso, né? É um período que a Igreja Católica protege e controla bastante a produção do saber ao longo desses 1000 anos de Idade Média. Bom, mas aí vai chegar o século XIX e os pensadores então vão resgatar um pouco, né, da produção do saber ligados a Platão, né? Principalmente os diálogos platônicos, né? A totalidade dos diálogos platônicos. Platão ele não se interessou em muito escrever sempre umas obras completas. Ele escrevia muito os seus pensamentos, né? Seus diálogos, né? Então as coisas que eles pensavam, eles vão condensando em uma obra até se tornar um livro propriamente dito nesse sentido, né? Sistematizado, né? É claro que essa leitura, obviamente, não contempla a chamada doutrina não escrita do filósofo. Isso quer dizer que nem tudo aquilo que ele disse, aquilo que ele defendeu, a gente chegou até nós como escritos da filosofia antiga. Muita coisa se perdeu, e se perdeu mesmo, porque hoje em dia o que os atuais filósofos fazem, os atuais pensadores e tudo mais, o que eles fazem é apenas estudar escritos antigos. E quem escreveu foram filósofos, discípulos, o próprio Platão escreveu um pouco, mas foi mais os seus discípulos, mas o pensamento oral foi se perder com o passar dos anos. É que nem uma história familiar que foi contada pelo avô de vocês, e com o passar dos anos essa história vai se perdendo, porque ninguém da família de vocês para escrever essa história e registrar isso num livro, tá bom? Turma, a gente começou hoje então a ver esse pensamento platônico, né? Platão ainda vai ter várias coisas. Se preparem que a próxima aula é um ponto especial da filosofia antiga. A gente vai analisar o mito da caverna de Platão, que é tão falado, tão ensinado, tão debatido no ponto de vista político, social e tudo mais. Então, a gente vai ver, afinal, o que é o mito da caverna, ainda mais para a galera que vai fazer o País 1, que eu espero que a maioria de vocês, porque é uma questão, uma parte do conhecimento filosófico que cai bastante, é cobrado em provas externas da escola, né? Quando eu falo externas, é PAS, os vestibulares, o Enem e tudo mais. Tudo bem?